Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos a nossa prece de abertura, porque sem ela não dá para seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. É muito importante também que você dê seu like, faça seu comentário e inscreva-se no nosso canal, porque só assim o YouTube vai considerar e vai indicar o nosso vídeo para outras pessoas. Por isso que todo mundo, quando você entra num vídeo do YouTube, está pedindo a mesma coisa. Hoje nós vamos falar de etiqueta na Umbanda. Você já ouviu falar nisso? Será que a Umbanda tem algum tipo de etiqueta? Sim, porque a etiqueta no candomblé, por exemplo, é extremamente rigorosa. Você não pode fazer um monte de coisas dentro de um barracão de candomblé. E você também não pode fazer dentro de uma igreja. Você vai num casamento, você vai em alguma ocasião dentro da igreja e você sabe que certas coisas não dá para fazer. Será que na Umbanda tem isso também? É o que nós vamos conversar. Você que está iniciando na Umbanda principalmente, está muito inseguro, não sabe o que pode ser feito ali, quando e como poderá ser chamado a atenção. Você também que está frequentando um terreiro de Umbanda pela primeira vez, a convite para tomar um passe. Você também chega bastante inseguro, o que eu posso, o que eu não posso fazer, onde é que eu estou. Nós vamos explicar coisas simples, coisas bem banais dentro de um terreiro de Umbanda e você vai perceber que é bem assim que acontece. E isso eu falo de terreiros de Umbanda espalhados por todo o país, não necessariamente apenas na nossa região, mas você vai ouvir tais coisas em terreiro de qualquer lugar desse grande continente que é o Brasil. Ora, uma das primeiras coisas que você faz quando entra na Umbanda, muitas vezes você chega, se senta e olha. No nosso terreiro de origem, que é um terreiro bem tradicional, de 1956, havia uma plaquinha que se acendia em determinados momentos, que pedia silêncio. Tinha como se fosse uma campainha, ligava aquela plaquinha pedindo silêncio. As pessoas diziam assim, ai, que coisa mais ofensiva, mandando eu calar a boca dentro de um terreiro. Ah, eu não vou mais num lugar que passa o tempo inteiro mandando eu calar a boca. Há pessoas que pensam assim, mas não conseguem compreender, por exemplo, que a sua fala, às vezes muito alta, conversando às vezes assuntos banais, assuntos do cotidiano, contando a fofoca da vizinha, vai atrapalhar justamente o médium que está ali logo à frente incorporado com sua entidade e vai perturbar a sua incorporação. Você não chega, por exemplo, numa igreja ou num terreiro de candomblé aos gritos. Você entra numa igreja respeitosamente, quieto, se senta, faz suas preces e sai. Por que no terreiro de Umbanda você entra aos gritos, você entra arrastando cadeiras e fazendo todo tipo de parafernália dentro de um terreiro? Outra coisa também, um terreiro de Umbanda é um lugar que é um ambiente que está sendo preparado pelas entidades por muito tempo, antes de começar uma sessão. Então é um ambiente sacralizado pelas entidades, um ambiente que foi preparado para receber todas as pessoas e elas saírem bem melhor do que quando entraram. E você, quando entra dentro de um terreiro de Umbanda, perturbado, falando da fofoca horrorosa da vizinha, contando assuntos do seu cotidiano que não tem nada a ver com aquele ambiente sagrado, acaba perturbando a espiritualidade do lugar, as próprias energias do lugar. E não se percebe. Assim também, muitos terreiros, e o nosso é um deles, que pede, quando a pessoa for tomar um passe, não vá todo com roupas escuras. Evite as roupas escuras. Se for possível, coloque roupas claras para tomar um passe. Não é uma obrigatoriedade, mas é um pedido que nós fazemos. Porque à medida que você usa uma roupa clara, nós já estudamos
a tabela de cores e o que acontece? As cores claras absorvem melhor certas energias do passe, enquanto que a roupa escura ela absorve todas as energias do lugar, positivas e negativas. Então, por isso, inclusive, que nós usamos branco para trabalhar na Umbanda, porque é uma cor de defesa dentro do espectro de cores, porque ela repele todas as cores, enquanto que o preto absorve todas as cores. É uma das normas que alguns guias pedem, e dependendo do terreiro, do tipo de energia com o qual trabalhe, vai ser pedido também. Não é uma regra geral, mas pode vir a acontecer. Também estamos sujeitos às regionalidades, às religiões que influenciam o terreiro. Terreiros mais próximos ao candomblé terão algumas regras muito próximas ao candomblé. Alguns terreiros mais próximos a outras religiões ou doutrinas também vai ter outros tipos de regras. Mas basicamente é isso que nós estamos passando para você. Se no seu terreiro é diferente do que nós estamos falando, sem problemas. Mas você vai entender que alguns terreiros vão pedir isso para você. E pedimos educadamente que nos ajude a trabalhar e manter um ambiente bem salutar para que as pessoas possam receber seus passes. Outra coisa muito importante, sigilo nas consultas. Olhem só isso aqui, sigilo nas consultas. Nós sempre dizemos uma coisa, nós temos por norma um chavão de dizer: a credibilidade você leva anos para construir. E você, com um estalar de dedos, você perde toda a credibilidade, inclusive do seu terreiro. É muito importante que você mantenha sigilo das consultas. Se você é um cambono, por exemplo, que está totalmente desincorporado, ajudando as entidades, você às vezes para do lado da entidade e acaba escutando parte da consulta. É natural que isso aconteça. Se você é um médium muito consciente, você está começando as primeiras incorporações, você ainda está muito ligado ao plano físico, é natural que você possa vir a escutar parte da consulta, até aquela consulta que está acontecendo ali do seu lado. Mas você precisa manter sigilo do que foi falado. Se você joga, por exemplo, um jogo divinatório, uma carta, um tarô, uma runa com o dirigente, porque são jogos esotéricos, qualquer um pode aprender, não necessariamente tem que pertencer a alguma religião, mas você pode aprender um jogo desses. Você ficaria escandalizado se aquela pessoa que deu a consulta para você se levanta dali e no outro dia metade do bairro está sabendo dos seus problemas. Quando você às vezes consultou e confessou a sua sexualidade, os seus problemas mais íntimos que você tenha, você fala daquele chefe, às vezes, que às vezes até mora no bairro também, e a informação pode chegar até ele. São coisas que acontecem. Então a credibilidade é muito importante. A postura do dirigente espiritual e dos médiuns também dentro de um terreiro. Um médium que seja muito intrusivo, muito agressivo com as pessoas. Às vezes tem pessoas que vão para um terreiro para namorar, para procurar um companheiro ou uma companheira. É óbvio que muitas vezes em terreiros é natural o encontro de pessoas, às vezes até acontece um casamento, uma união, que maravilha, que coisa boa. Mas há pessoas que se tornam inconvenientes, seria a palavra certa, dentro de um terreiro, abordando todo mundo que chega. Chegou uma jovem, ele vai abordar. Chega um rapaz, ele vai abordar. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ter um certo comedimento, entender que ali é um local de prece, onde as pessoas vão ali desabafar seus problemas, e não é lugar de encontro. É natural. Se acontecer uma correspondência ali sentimental, ok, ótimo, maravilhoso.
mas há pessoas que se tornam inconvenientes. Isso não pode acontecer dentro de um terreiro. A credibilidade de um terreiro, como eu disse, é construída depois de muito tempo. É muito difícil essa construção. Um dirigente, às vezes, leva anos, cansativamente, para construir o nome de seu terreiro naquela região, no bairro ou na cidade. Aí vem 1, 2 ou 3 e jogam por terra todo esse trabalho. Não é justo, não é, gente? Não se deve permitir tais coisas dentro de um terreiro. Fumar e beber dentro de um terreiro. Nós estamos sempre falando, é uma etiqueta. Quem fuma e quem bebe dentro de um terreiro são as entidades. E sabemos que não é o fumo e a bebida algo recreativo dentro de um terreiro. Muito pelo contrário, são instrumentos de trabalho. Nós já explicamos aqui dentro do canal o que significa o marafo, que é a bebida alcoólica, o que significa o fumo, a utilização do fumo, ou do cachimbo, do palheiro, do cigarro dentro dos terreiros. Está diretamente vinculado à pagelança indígena. Nós sabemos disso. Então, não é lugar para outras pessoas beberem. Há pessoas que querem transformar os terreiros num bar, numa extensão do bar da esquina. Passam a exigir dos dirigentes que sejam construídos ali dentro vendas de bebidas alcoólicas para a assistência bebericar enquanto esperam as consultas. Isso é um absurdo, é uma barbárie, porque, como eu disse, a espiritualidade superior, antes de começar os trabalhos, estão ali por horas trabalhando, purificando o lugar, antes de iniciar uma sessão. Aí você chega com todo aquele carrego espiritual, com aquele obsessor tradicional, que eu já digo assim, porque você carrega há anos aquele obsessor, alcoolizado, que busca, através do álcool, a sua reenergização, e vai, a primeira coisa é chegar e pedir dentro de um terreiro, comprar bebida, beber, fazer até um escândalo, se tornar uma incomodação para todo mundo, porque começou a beber e fazer, enfim, aqueles problemas que algumas pessoas fazem quando estão alcoolizadas. Não é verdade? Pois é. Então, terreiro não é lugar de compra, venda de bebidas, nem de uso de qualquer tipo de entorpecente, ou seja lá o que for. Terreiro não é para isso. Além de ser ilegal alguns tipos de entorpecentes, assim também é a bebida, o próprio fumo, que são dentro daquilo que conhecemos, mas mesmo assim não é para ser utilizado a torto e a direito, e sim pelas entidades em trabalho e nunca para lazer. Quando você chega em um terreiro, o que você faz? Você não sabe exatamente como se posicionar. O que você faz quando chega na casa de alguém? Você não cumprimenta primeiro o dono da casa? Ninguém entra, ninguém abre uma porta e você entra correndo, sentando no meio da sala, já pedindo coisas. Não é assim que se faz. Todo mundo sabe que a norma básica de etiqueta ao chegar na casa de alguém é cumprimentar o dono da casa, pedir licença para entrar, antes enfim, de ser aceito ali dentro daquele ambiente. Assim fazemos também dentro de um terreiro. A primeira coisa que fazemos é cumprimentar quem cuida da porta, geralmente a tronqueira dos Exus, que está bem próximo à porta de entrada. Você entra, cumprimenta a tronqueira de Exu, pede licença, passa reto, você vai até o congá, bate cabeça. O que é bater cabeça? Nos cultos de nação, no candomblé, no batuque, enfim, geralmente eles têm uma almofadinha no chão, onde você tem um tipo de batida, que você bate a cabeça tanto para orixás masculinos, de um jeito, quanto para orixás femininos, de outro. Ok, mas isso é no batuque, isso é no candomblé e na umbanda. A forma mais tradicional de cumprimentar um congá de umbanda é as tradicionais 3 batidas com a testa na borda do congá. Essa é a forma mais antiga, mais tradicional. Geralmente os congás
são tipo uma mesa onde estão as imagens. Você chega respeitosamente na borda e você bate delicadamente 3 vezes. Foi feito o cumprimento a todas as entidades dali. Aí sim, você se volta para o dirigente e você cumprimenta o dirigente da casa. E depois os médiuns. Saravá, meus irmãos, você cumprimenta todos os irmãos da corrente. Mas algumas pessoas já chegam beijando todo mundo, beijando os médiuns. Chega, cumprimenta o dirigente, já começa a fofoca do dia. Ah, me esqueci de cumprimentar os Exu. Aí vai lá, cumprimenta os Exu. E às vezes até o congá com os verdadeiros donos da casa, da mais alta espiritualidade, que ali responde, são os últimos a serem cumprimentados. Não é verdade? Pois é. Tem gente, e nós reparamos, hein, gente? Nós, como dirigentes antigos, se a gente vai num terreiro e essa bagunça está ali espalhada, acontecendo, nós vamos dizer, puxa, mas eles não sabem nem cumprimentar um congá, eles não sabem nem chegar num terreiro. É o que acontece. Aí você acaba pagando aqueles tradicionais micos que acontecem porque você não sabe se comportar dentro de um terreiro, não é, gente? Então você chega e faz tudo isso. Primeiro a tronqueira, congá, o dirigente espiritual ou os dirigentes espirituais e depois os médiuns, os irmãos. Aí sim você está liberado para ir para um canto, contar uma história, pedir licença, contar algo que lhe aconteceu e levar adiante. Uniformes também. Os uniformes é uma coisa, não pertence à etiqueta, mas a gente espera. Umbanda é simplicidade em todos os quesitos, inclusive nos uniformes. Não se entende uniformes muito luxuosos dentro de um terreiro de Umbanda. Às vezes, os médiuns perdem a noção, carregados de joias, carregados de coisas extremamente caras na frente das pessoas, que às vezes são muito modestas, são muito simples e que vão ali tomar um passe dentro daquele terreiro. E acaba mais constrangendo a assistência, os próprios irmãos de corrente, do que necessariamente fazendo um trabalho. Então, um certo comedimento quando se vestir, um certo comedimento com os acessórios que você usa. É muito importante isso. Não quer dizer que você não use um anel, não use alguma coisa, tudo bem. Mas você sabe muito bem quando é aquele exagero. Aquela, como a gente diz na brincadeira, aquela árvore de Natal extremamente enfeitada que os médiuns chegam a ficar chocados quando enxergam aquela pessoa. Dá para entender, né, gente? Há uma grande diferença. Postura e linguagem dentro de um terreiro. Você parou para pensar? Pois é. Já vimos acontecer, e isso é chocante dentro de um terreiro. Nós falamos desde o início o quanto tempo levar as entidades purificando aquele ambiente para os trabalhos espirituais. Não é verdade? E tem dirigentes e tem médiuns que 2, 3 palavras está largando um palavrão. Um palavrão daqueles assim, de caserna, aqueles palavrões assim que você, olha, você chega a ter que consultar o dicionário em alguma ocasião para entender o que ele está dizendo, de tão cavernosos e tão incomuns que eles são. Mas tem dirigentes assim, que a língua é um horror. Também se espera de dirigentes alguns comportamentos. Boa educação, bom trato com o público, cuidado com a linguagem, especialmente dentro de um terreiro. Isso se pede para médiuns, para toda a corrente espiritual, inclusive para assistência. Se alguém chegar e começar a falar um palavrão alto dentro de um terreiro, vai ser advertido e não tem depois de dizer que está sendo ali perseguido pelas pessoas. Não, você está dentro de um ambiente sacralizado. Então, o cuidado com a linguagem, a postura, todas essas questões são muito importantes, são etiquetas importantes dentro de um terreiro. Uma das coisas também que você observa, e já ouvimos pessoas reclamando de outros dirigentes, são aqueles dirigentes que em umas férias, em alguma ocasião até fora
do circuito religioso se apresenta alcoolizado. Já vimos histórias de dirigentes que se apresentam para as pessoas, para o grupo mediúnico, para amigos próximos, alcoolizado, fora de si. Aquele que faz verdadeiros escândalos fora das sessões. Aí você diz assim, mas eu estou fora do meu trabalho religioso, eu posso beber, eu posso me comportar como eu quiser. Não mesmo. Um médium, um dirigente de Umbanda, ele não é só nos dias de trabalho que ele é um religioso, fora também. E um dirigente, um padre, seja qual for a religião que você tenha, você nunca vai ver em situações constrangedoras. Podem cometer erros? Podem, mas aí cabe tanto a justiça quanto a própria religião que ele pertence lhe punir. É uma coisa, mas um dirigente de Umbanda é inadmissível que ele se apresente alcoolizado, fora de si, incomodando, discutindo, brigando com a esposa, brigando com o marido, dizendo horrores para os filhos, na frente de uma corrente, ou à frente de amigos, enfim. É uma atitude, essas atitudes descompensadas, tanto de médiuns quanto de dirigentes, têm que ser cuidadas. Como eu falei, o médium dirigente é 24 horas, o mesmo religioso. Então se espera a postura, tanto fora quanto dentro dos trabalhos. É a questão da credibilidade, não é verdade? Quebrou ela, é muito difícil reconstruir. Nós poderíamos também falar rapidamente do beijamão. Quando você chega, você cumprimenta o dirigente. Uma das formas mais antigas, especialmente no Brasil, é o beijamão. Você chega e toca os lábios na mão. É assim que você pede, por exemplo, bênção de padrinhos, bênção de dirigentes espirituais. É um processo mais antigo, da época colonial, vamos dizer assim, no Brasil. E muitos acham assim desrespeito, hoje em dia, beijar a mão de alguém. Você não quer beijar a mão? Ok, sem problemas. Pegue a mão do dirigente, encoste a testa, como se a mão do dirigente fosse a borda do congá. Cumprimente, está feito. Porque, na verdade, quando você faz isso, você não está cumprimentando a pessoa, você está cumprimentando o guia espiritual que ela tem, o guia espiritual que comanda aquele terreiro, aquele que assessora e segura toda a corrente espiritual ali. Então você precisa ter respeito, e é um tipo de norma, é um tipo de etiqueta muito comum nos terreiros de Umbanda e também em outras religiões mais tradicionais, como no Candomblé. Então, se você não quiser beijar a mão, porque eu já ouvi coisas incríveis a respeito disso, simplesmente encoste a testa, cumprimente o guia espiritual do dirigente. Está feito. Nós poderíamos falar muito mais etiquetas dentro de um terreiro de Umbanda, mas o tempo não nos permite. Mas essas são as basiquinhas, as mais básicas que você vai entrar dentro de um terreiro e vai compreender. Por que pedem para você certas coisas? Por que pedem silêncio? Por que você tem que fazer isso ou aquilo? Fica bem mais fácil compreender. E, principalmente, entender que é uma tradição dentro dos cultos afro-brasileiros, em especial a Umbanda. Bem, mas antes, nós precisamos trazer o nosso amado, querido, amantíssimo Minuto Mandinga, que é onde falamos de ervas, o nosso principal axé na Umbanda.
Gostou? Então até semana que vem, quando vamos nos encontrar novamente e falar de coisas importantes de nossa Umbanda. Então, até lá!